Boa tarde, povo de Deus. Vai chegando aí, vai chegando aí. Paz do Senhor. Vamos iniciar a nossa semana da melhor forma. Glória a Deus, glória a Deus. Muita gente boa chegando aí. Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, minha prima barra tia Gláucia. Oh, glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Abigail. Irmã Abigail é lá da Bahia. Você que está entrando aí na live, dê uma paz do Senhor aí pro povo. Fala para mim de onde você está assistindo essa live. Manda essa live para mais alguém. Meu querido professor Marcelo Correia, lá de Maricá. Tatiana, lá da Lar. Bispa Fernanda, maravilhosa, vai estar aqui com a gente. Na live também, lá da Serra. Paz do Senhor, pastora Cristiane já está aqui com a gente. Já eu vou chamá-la. Ela que vai dar a palavra hoje, vai trazer a palavra hoje para nós, para os nossos corações. Missionária Rosana, de Jacareí, São Paulo, nós estivemos aí ontem. Eu e meu esposo levou a palavra lá na Assembleia de Deus Missão, nossa igreja do nosso campo, onde nós servimos. Foi tremendo, foi terrível. Foi terrível de bom. Glória a Deus, aleluia. Eliel de São Caetano do Sul, São Paulo, amém. Muita gente chegando aí. Calma aí, gente, que meu marido entrou aqui. Boa tarde, meu amor, Deus te abençoe. Muito obrigado por entregar essas preciosidades. Amém, meu amor. Gente, esse aqui, que está falando aqui, esse recado tão carinhoso, ele é meu esposo, pastor Renan de Mello, como vocês conhecem, como vocês sabem. Meu maior incentivador. Estávamos aí numa correria louca no final de semana e foi bênção demais. Saímos daqui na sexta-feira, 3 horas da tarde, saímos do Rio. Fomos de carro até São José dos Campos. No sábado de manhã, nós estávamos lá na nossa igreja, no Consagra Igreja. Foi maravilhoso aquele tempo. Saímos de lá e fomos para Matão, mais 400 quilômetros aí. Matão, interior de São Paulo. Ministramos lá, Assembleia de Deus Manaim. Voltamos de manhã no outro dia e à noite estávamos lá em Jacareí, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus, uma congregação, né, da nossa igreja. E ontem mesmo voltamos para casa. Ontem à noite saímos da igreja, passamos no hotel, pegamos nossas coisas e viemos embora para o Rio de Janeiro. Como esse homem dirigiu, que Deus abençoe meu esposo. A paz do Senhor, pastor Diego Mendes, que é pastor lá da Assembleia de Deus Missão em Jacareí. Tá aqui com a gente na live, ó. Paz do Senhor, pastor. Que Deus abençoe sua casa, a pastora Renata. Em nome de Jesus. Gente, para você que entrou agora,
Para você que entrou agora, pastora Fúvia Raquel, maravilhosa, esteve aqui conosco. Esteve aqui conosco na semana passada. Pega essa setinha aí, ó, e envia para mais alguém. Envia para mais uns 30. Envia para mais 30 pessoas, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa tarde. Amém? Aí embaixo aí para você vai aparecer um coraçãozinho aí para você interagir com essa live. Interaja. Clica aí e manda coraçãozinho para nós. Porque quanto mais você interage na live, quanto mais você comenta aqui, quanto mais você manda para alguém, o algoritmo entende que essa live, que esse conteúdo é importante, então ele entrega para mais pessoas, né? O pastor Diego está aqui falando que foi bênção demais ontem. Amém, amém, glória a Deus. A igreja maravilhosa, igreja com 40 e poucos dias de vida e já com tanto resultado, é a mão do Senhor, né? A paz, minha querida Joyce Ramos, gente, pregadora da palavra. Meu Deus, a próxima série de lives, essa mulher vai estar aqui conosco, derramando do Senhor, derramando uma porção do Senhor. Tem gente de tudo quanto é lugar aqui, gente, ó, Natal, tem gente de Natal aqui, tem gente de tudo quanto é lugar. Vamos começar orando? Vamos começar orando? Vai mandando para mais alguém aí essa live. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Oh, Espírito de Deus, nessa tarde, Senhor, nós queremos engrandecer Teu nome, dizer que o Senhor é santo, 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 fora de Ti não há outro. Oh, Deus, paz do Senhor, meu primo, Leonardo, Deus abençoe sua família. Te amo, primo. Oh, meu Deus, eis aí o Teu povo chegando nessa live, meu Deus, que não seja só uma live, meu Deus, que não seja só mais uma live, mas que seja um canal para abençoar vidas, Senhor. Oh, Jesus, visita o Teu povo, essas pessoas que estão entrando aí, meu Deus. Oh, Espírito Santo, visita o Teu povo nessa tarde. Visita Teu povo nessa tarde, Senhor, com escape, com livramento, meu Deus, com a provisão do céu para esse povo. Aleluia, aleluia. Que os planos do inimigo contra a nossa vida sejam frustrados em nome de Jesus, no Teu nome, Senhor. Por Tua causa, meu Deus, aleluia. Recebe aí onde você está, minha filha, recebe aí, meu querido, a bênção do Senhor sobre a tua casa. Você começou a semana, e eu tenho certeza que você já fez planos para a tua semana, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Vai ser melhor do que você pensou, vai ser melhor do que você imaginou. Que Deus esteja à frente dos seus planos, que o Senhor esteja à frente dos teus negócios. Coloque Deus à frente dos teus planos, chama Deus para os teus projetos, chama Deus para a tua semana, entrega a Deus a tua semana. E que tudo que você fizer dê certo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. O Deus que muda destino é o Deus que nós servimos. O Deus que muda decreto é o Deus que nós servimos. O Deus que transforma, o Deus que liberta, esse é o Deus que você serve. Aleluia. Aleluia, enquanto você ora, Ele trabalha por você.
Recebe, recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, pastora Cristiane Venturotti. Irmãos, eu tenho certeza que essa live está sendo bênção na vida de muitas pessoas. Quem estava aqui na semana passada? Quem estava aqui conosco na semana passada? Vanessa, eu fiz de segunda a sexta, eu estava aqui. Ou então, Vanessa, eu não vim, eu não estava aqui de segunda a sexta, mas eu participei de alguns dias. Seja um, seja dois, seja 3 dias. E foi bênção. Se você tem alguma coisa boa para dizer sobre tudo que tem acontecido, se você participou, compartilhe aqui conosco. Pastora Fúvia Raquel está dizendo aqui, eu estava em todas. Gente, o que Deus fez e o que Deus falou conosco, através das mulheres de Deus, através de todas elas, gente, foi do início ao fim. Foi terrível o que Deus falou. Foi terrível o que Deus fez. Muita gente falando aqui, eu estava em todas. Tem sido tremendo e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar conosco. Pastor Marcelo está dizendo aqui, ó, eu estive na sexta-feira e foi a resposta de Deus para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Vou convidar aqui a minha amiga, pastora Cristiane, e ouvir, né? Nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. A paz do Senhor, minha amada. A paz do Senhor. Glória a Deus. Que honra. Honra toda minha. Honra toda minha, minha amiga. Bênção. Prazer estar aqui com você. Uma alegria, já estava aqui do início ouvindo, né? Você conduzindo aí de maneira com excelência, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco poderosamente. Quando eu recebi esse convite, né, da pastora Vanessa, o Senhor já falou essa palavra ao meu coração, foi muito Glória a forte. Deus. Então eu creio que ele vai continuar, né? Que as lives têm sido tremendamente abençoadoras, transformadoras, têm curado. Eu tenho certeza que tem sido muito forte, que, né, os momentos que eu tenho assistido, e eu creio que hoje não vai ser diferente, que é o mesmo Espírito, né, em todas as Glória a lives. São Deus. pessoas diferentes, mulheres de Deus de todo esse Brasil, mas o Espírito é o mesmo. Louvado seja Deus. Amém. A pastora Cristiane, gente, é da Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos, que é onde nós servimos, eu e meu esposo. Amém? Pastor André Câmara, pastora Nayane Câmara. Fala um pouquinho do seu ministério, minha amiga. Qual área que você Amém. trabalha lá na igreja, porque eu sei que você trabalha. Glória a Deus. Então, eu estou participando da intercessão, né, nesse momento, agora ali na igreja. Sou pastora já há Gente, só um minutinho, bastante pastora, tempo. aqui, ó. Isso aqui é minha mãezinha, para quem Ai, não conhece. pastora. Linda. Essa aqui é minha Benção. mãezinha, minha Qualquer ajudadora. dia aqui. desse eu vou lá. Glória a Barra Deus. da terra. Ela é minha ajudadora aqui, minha auxiliadora, me ajuda muito, demais. Diego. Vamos lá, pastora. Glória a Deus. Pastor Diego está dizendo aí, ó, que eu moro em Jacareí. Isso. Glória, eu sou mineira, morei 20 anos na Bahia e eu moro há 14 anos aqui em São Paulo, né? Meu Eu moro em Deus. Jacareí, São Paulo. Congrego na Assembleia de Deus Missão. Falou aí, o pastor ali já está denunciando onde eu moro. Louvado seja Deus. Um abraço aí, pastor Diego, pessoal que está entrando aí. E hoje eu trabalho na intercessão, né? Eu passei muitos anos cuidando de vidas, né? Pastoreando mesmo. E agora eu estou ali na missão e especificamente trabalhando na oração, na intercessão. E é isso, né? Que o Senhor... Na verdade, a gente está aí, né? Para o que der e vier, nós estamos trabalhando. Na verdade, eis-me aqui, Senhor. Tá e onde sempre o Senhor disponível, quiser, né, eu tô. Cris? Hã? Tá sempre disponível, né? Sempre disponível. Precisamos, né? Isso aí. Glória a Deus. É isso. Aleluia. Minha amiga,
Fique à vontade, pode compartilhar conosco aqui o que Deus falou com você esses dias, porque eu tenho certeza, gente, que foi do céu essa palavra aqui que o Senhor colocou no coração da pastora. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Então é um prazer. A paz do Senhor a todos que estão aí já nessa live. É um prazer estar aqui, né? Convidada pela pastora Vanessa Sena, essa mulher de Deus. E o Senhor, ele ministrou algo ao meu coração que eu tenho certeza que vai falar ao coração de cada pessoa que vai estar participando dessa live. É sobre a visão de Caleb. Oh, glória. E foi muito forte. Eu creio que o Senhor vai continuar ministrando aquilo que ele já ministrou aqui comigo, em mim, né? Então a palavra está em Números. Eu vou ler rapidamente aqui alguns versículos, porque a palavra é grande, mas eu não vou ler tudo, porque a gente vai estar sendo direcionado aqui pelo Senhor. Números capítulo 13. Vai contar uma história muito interessante da Bíblia. E quem quiser e tiver uma Bíblia aí e quiser acompanhar, mas eu vou ler. Diz assim, só uma parte, começando do versículo 25, Números 13, 25, diz: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. E contaram e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aí, olha, presta atenção nessa parte que é muito forte. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos-las em herança, porque certamente prevaleceremos, aleluia, contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. E assim também éramos aos seus olhos. E o povo, diz no versículo 14... Então levantou toda a congregação, alçaram a voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Só para encerrar, eu vou ler ali do 6 em diante. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor, aleluia, presta atenção nessa frase, glória a Deus, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e não la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais, louvado seja Deus. Glória E a Bíblia a Deus. diz, né, que quando eles foram apedrejar, aqui versículo 10, então a congregação queria apedrejar eles e a glória do Senhor apareceu na tenda. Louvado seja Deus. Eu quis ler tudo porque a gente vai estar ministrando aqui e de repente alguém que está assistindo não conhece o contexto. Então a gente leu, agora a gente vai falar sobre isso, né? E eu quero que você grave muito que a visão de Caleb, esse homem aqui que fez calar o povo, esse homem aqui que falou animosamente, esse homem aqui que teve coragem e ousadia que muitos não têm. Então eu quero falar sobre essa visão, porque a gente está entrando no novo ano. Nós estamos numa live alinhadas, né, para 2026. Então a gente precisa alinhar o nosso coração para cumprir aquilo que Deus tem para nossa vida, que com
certeza, Ele quer nos colocar em terras que manam leite e mel, Ele quer nos entregar por herança territórios, Ele quer nos dar voz ativa nessa geração, Ele quer convocar a gente para fazer com ousadia, com coragem, mas não depende de Deus. Deus tem propósito, tem promessa, tem projeto, depende de mim, depende de você que está assistindo a live. Nós precisamos ter essa visão, né? Que Caleb teve. É interessante que Caleb, ele não enxerga com olhos físicos, igual eu estou vendo aqui, ó, a pastora Vanessa, igual vocês estão assistindo a gente. Não, ele enxerga com os olhos da fé, da promessa. Ou Sim. seja, a sua visão determina o que você vai viver, meu irmão. Meu Se Deus. você tem visão física só do momento, da dificuldade, não dá, não vai, não acontece, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou impotente diante da circunstância, você vai viver exatamente isso. Agora, se você crê e vê com os olhos da fé, com os olhos da promessa, daquilo que Deus falou, porque quando o Senhor direciona eles para aquela terra, para ver, espiar a terra, Deus já tinha falado que aquela terra era deles. Ele só falou, vai lá ver. E me fala o que vocês viram. Então, a maneira que eu vejo vai determinar tudo que eu vou viver na minha vida. Eu quero que você grave muito isso. A maneira que você vê, a circunstância ao seu redor vai determinar o que você vai viver. Então, eu quero já começar essa live te perguntando o que você tem visto, como você tem visto. Não é o que, é como. Porque você vê dificuldades. Sim, eu também vejo. Não é sobre esconder as dificuldades. Não é sobre dizer, uma fé ignorante. Não, é uma fé ativa. É uma fé realista. É uma fé entendendo quem Deus é e quem nós somos. E o que Ele nos chamou para viver. Aleluia. Então, é muito sobre isso, né? Eu vou falando, você vai falar comigo ou a gente... Como é que é? Não, você vai falando. Eu só estou aqui glorificando. Glória a Deus. Então tá. A maioria dos homens de Israel, como a gente leu aqui, ele viu gigantes. Ele viu dificuldade, eles viram lutas, eles viram que o povo era como gafanhoto, ia destruir eles. Mas não, Caleb, ele viu como Deus viu, ele viu pela fé como herança, né? Aquilo que Deus tinha falado. Então, é muito sobre como você está vendo. Eu quero que esse primeiro momento você entenda muito isso, é como você está vendo, né? A sua visão, aquilo que você vê, não é sobre nós, porque se dependesse de nós, realmente as circunstâncias são difíceis, os momentos são desafiadores, a gente vive num contexto, por exemplo, na nossa sociedade hoje, que é difícil, a gente não tem muito visão, além, né, uma luz no fim do túnel. Fisicamente. Mas nós temos um Deus que criou tudo e que governa tudo. Um Deus que tem a última palavra. Um Deus que quando Ele quer falar, a terra tem que se calar. Um Deus que tem promessas. Um Deus que tem herança. Um Deus que tem uma visão maior para a nossa vida. Então é isso que eu quero convocar vocês que estão assistindo a ver. A ver pela fé, a ver por esses olhos, né? É sobre a gente ser cheio da visão de Deus. É sobre a gente saber em quem a gente serve, né? Que Ele é fiel para cumprir as promessas dele, não é minha promessa, não é sua, é dele. Então, se ele te prometeu, governa esse coração aí de ansiedade, aquieta e saiba, né? A Bíblia diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, quem governa é ele governa tudo. E Caleb entendia isso. Caleb, ele falou, olha, eu vi como você viu. A gente viu as mesmas coisas, só que a minha fé, a minha convicção, outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, você que está assistindo, a sua convicção determina muita coisa. Em que você acredita realmente? Porque tem gente que fala, eu tenho fé, eu creio, mas na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora que vem gigantes, igual está aqui na Bíblia, começa o quê? A esmurecer, a diminuir, a ficar pequeno, a achar que, eu vou perder, eu não vou conseguir. Então, a coragem, a ousadia, a convicção, né? Elas determinam muitas coisas na nossa vida pela fé que a gente vive, tá? Não é por vista. É pela fé, meu irmão. Então, creia. A visão de Deus, ela não é como todo mundo está vendo, né? Ela não é popular, vamos dizer assim, né? A visão de Deus não é popular, porque a maioria viu aqui, ó, são 12 homens. Está escrito aqui na Bíblia. A maioria, 10 homens vieram infamando a terra, como a gente leu aqui, ó. Infamaram a terra, ou seja, começaram a dizer que era difícil chegar naquilo que Deus falou que eles iam chegar. Meu irmão, se Deus falou que você vai chegar, Deus, ele vai te colocar lá. Só que ele não coloca covarde lá, não. Ele só coloca os corajosos. Quando Gideão foi, né, lutar contra os midianitas, não foi, covarde não foi, covarde voltou. Porque Deus falou, tem que ter coragem para enfrentar, tem que ter coragem, porque a luta, as batalhas, elas realmente existem, elas são desafiadoras. Então a gente precisa olhar, elevar os nossos olhos para os montes, saber de onde vem o meu socorro. Meu socorro não vem dos homens,
não vem do que eu vejo. Meu socorro vem do Senhor. E é Ele o general dos exércitos. É Ele que peleja por nós. É Ele que está na frente das nossas batalhas. Então, não é fiado no que eu quero, é fiado no que Ele falou. Tá entendendo? É Aleluia. fiado no que Ele falou. Então, a gente tem que andar na contramão mesmo da galera. Dessa galera aí que não crê, que só fala que crê. Fala que crê é fácil, eu creio, você crê, mas e a hora da prova? E na hora do vamos ver? E na hora que aparece, igual falou aqui, né? A Bíblia está dizendo aqui, apareceu gigante, apareceu um povo maior que ele. Sim, humanamente era isso mesmo. Mas Deus falou, vocês vão entrar lá, é uma terra que eu prometi. Quando eles saíram do Egito, já tinha uma promessa. Ou seja, antes de caminhar no deserto, já havia uma promessa. Deus tem promessa para o ano que vem, para a nossa vida, para esse ano, para o ano que vem, para até o nosso final de vida. Deus tem promessa. Mas há uma jornada a ser trilhada, há um caminho a ser seguido. E a gente precisa, nessa caminhada, confiar em quem nos chamou, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Glória a Deus. Amém, gente? Louvado seja Deus. Então, Caleb, ele não negou os gigantes, né? Mas ele se recusou a colocar os gigantes na frente de Deus. Não é negar o problema, como eu disse. É se recusar a colocar o problema na frente de Deus. Quem é maior é o Senhor. Ele que criou tudo. Aleluia. É Ele que peleja por nós. Aleluia. Ele vai fazer. A gente só precisa se dispor. Sabe? É abre a boca que eu vou encher. É vai lá, coloca o pé que eu vou fazer. Creia no que eu falei, porque eu que abro a porta. Eu faço cura, você só ora. Ou seja, Deus que faz, amados. A gente só precisa obedecer. Tá faltando obediência, tá faltando coragem, tá faltando fé realmente, verdadeira, genuína. Tá faltando a ousadia no espírito, não é no homem, é no espírito. É entender que Deus chamou você para a batalha. E aquele que te chamou para a batalha, ele vai vencer junto com você. Tá faltando isso muito no povo de Deus. Eu quero trazer isso, porque, infelizmente, meu irmão, eu sei que é ruim ouvir isso, né? A gente quer ouvir que nós somos muito corajosos, mas a verdade é que são poucos os corajosos. É verdade. Deus não me direcionou para trazer Gideão, foi Caleb. Mas se a gente for olhar aquela palavra lá de Gideão, olha quantas pessoas voltaram, olha quantas pessoas desistiram, não tinha nem começado a batalha. Era só um teste, quem for covarde volte, e aí voltou. Voltou uma galera, voltou a maioria. Por quê? Porque é a minoria mesmo que tem coragem de avançar, que tem coragem de viver a promessa. Sabe por quê, meu irmão? Muita gente não vive a promessa porque para no meio do caminho. Sabe por que muita gente não vive o que está escrito aqui na Bíblia? Porque se entrega ao medo, à insegurança, à incerteza. Isso sempre vai existir. A ansiedade, isso existe no nosso coração. Só que quem governa a nossa vida é o Senhor. E a gente precisa entender isso. Verdade. Porque tem gente que está deixando de ser governado, por exemplo, pelo medo. Esses homens aqui da Bíblia, eles foram governados pelo medo. Governados pelo medo. Né? E eles não entraram. Eles não entraram. Eles não viveram as promessas. Porque toda pessoa, meu irmão, Deus, escuta uma coisa. Você quer viver promessa de Deus? Você quer viver aquilo que Deus falou para sua vida? Vai até o fim crendo. Porque quem murmura, quem desiste no meio do caminho, não chega em lugar nenhum. Né, pastora? Verdade. Não chega em lugar nenhum quem desiste no meio do caminho. A gente precisa continuar, prosseguir. Enquanto muitos estavam medindo as dificuldades, Caleb estava medindo a promessa. Vem cá, Deus falou, né? Então, se ele... Olha o versículo que a gente leu. Se o Senhor se agradar de nós, ele vai nos colocar lá. Então, ele não estava medindo a dificuldade, ele estava medindo a promessa. Se Deus se agradar, então fica todo mundo calado, como se fosse assim, né? E vamos acreditar, vamos confiar, porque se ele se agradar, a gente vai vencer. Louvado seja Deus. Eu tô falando aqui bastante, não sei se não sei nem o tempo que a gente vai falar aqui, seguir, mas pode seguir. Vamos que vamos, né? Gostei, então, gostei não falar muito do que que você vê, falou né? dos desistentes, porque os desistentes, eles não têm espaço na terra da promessa. Não tem. Não Irmão, tem, gente. se você não colocar uma meta, se você não focar os seus olhos, você vai parar. Para. Se for olhar para os empecilhos da nossa vida, do dia a dia, Verdade. a gente para. Desiste. Desiste, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Quando eu tô falando aqui, parece assim, é super fácil viver. Não, não é fácil. Tem que ser olhos de fé mesmo. É batalha, é luta, é levante, é inimigo de fora, de dentro. Meu Deus do céu. Só a graça. Porque ao invés da união, né, há muita desunião. Mas enfim, não é isso que eu vim falar. Eu só quero dizer que por tantas coisas a gente podia desanimar, desistir. A gente só não para porque é o Senhor que está na frente de tudo, né?
Então, a Bíblia diz, meu irmão, que aqui, né, se a gente for ver, continuar lendo, como eu disse, eu não ia ler tudo, porque é muita coisa, mas a Bíblia diz no versículo 24, né? Números 14, 24 diz: porém, o meu servo Caleb. Não, desculpa. No versículo 22 diz: todos os homens que viram a minha glória, isso o Senhor falando, tá? Lá no 14, 22, que eu não li, né? Mas eu vou ler agora. Todos os homens que a glória, os meus sinais que eu fiz no Egito e no deserto, me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Deus sabe quem a gente é, tá? Deus sabe quem cada um é. E aqui ele falou: não verão a terra que jurei aos seus pais, e até nenhum daqueles que me provocaram verá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá essa herança. Meu irmão, o meu servo Caleb, o Senhor conhece quem é servo, quem serve e quem não serve. O Senhor conhece quem serve e quem não serve, e ele faz a diferença. A gente pode falar muitas coisas, mas Deus conhece eu e você. Deus sabe quem ele pode contar realmente. Deus sabe a quem ele pode entregar, né, os mistérios. Deus sabe a quem ele pode entregar territórios. E você vai ver aqui no final dessa mensagem que Caleb, meu irmão, não importa a idade, não importa o tempo, pode passar anos, o Senhor ele vai cumprir o que ele falou, ele é fiel. Então, quando Deus fala aqui, né, que houve, o pastor está falando aí, o medo induz, né, a dúvida anula a fé, é isso mesmo. O medo, né, o medo, a insegurança. O outro espírito, quando Deus fala assim, olha, nele houve outro espírito, porque o Espírito de Deus estava sobre Caleb. O Espírito Santo de Deus estava sobre Caleb. A coragem estava sobre Caleb. Então ele não era arrogante, não. Era fé, era perseverança mesmo. Sim. Porque tem gente que, se a gente falar aqui, estamos falando aqui, a pessoa pensa, que mulher é essa? Né? Fala, né, pastor? Jesus, só se a gente for contar cada coisa que a gente ouve, eu fico sabendo. Mas assim, meus olhos estão em Deus. Ele que me chamou, ele que te chamou, é nele que nós precisamos confiar. Glória a Deus. Se eu for olhar para o homem, irmão, eu não estava aqui se eu fosse olhar para o homem. Você também não pode olhar para o homem, não. Você tem que olhar para o Senhor. Aleluia. Porque quem te chamou não foi seu irmão, seu amiguinho, Não, quem te chamou foi Deus. E Aleluia. Ele sabe quem ele chama. Aleluia. Ele sabe com que ele pode contar. Aleluia. Ele sabe o que ele tem na sua vida. Aleluia. Ele não escolhe errado. Deus não tem escolha errado. A gente pode, mas nós somos fracos, pequenos, limitados, mas ele é grande e poderoso. E achou graça em nós, e é isso que importa. Então não é arrogância, não. Caleb não estava sendo arrogante. Cala a boca todo mundo que eu vou falar. Não. Ele estava tendo fé, ele estava sendo perseverante, ele acreditava, ele tinha convicção e ele tinha uma aliança com Aleluia. Deus. E quem tem aliança sabe, meu irmão. A aliança ela é inquebrável com o Senhor. Os homens quebram a aliança, Deus não. Então Caleb não quis quebrar a aliança. Os homens quebraram ali quando eles duvidaram, não quiseram. A Bíblia fala, irmão, gente, é muito grave essa palavra. Eles quiseram apedrejar Josué e Caleb. Está escrito aqui, a gente leu. Aí a glória do Senhor apareceu, ou seja, Deus impediu. Deus falou, não, agora é minha vez. Espera aí, agora eu vou defender eles, irmão. Outra coisa, Deus que te defende, tá? Deixa o Senhor te defender. Eita. Deixa ele lutar por você. Deixa ele guerrear por você. Porque tem horas como essa aqui que a gente está lendo aqui na Bíblia, que se você for se defender, você vai perecer. Eles começaram a falar, quase foram apedrejados, mas na hora certa Deus entra e ele te defende, ele me defende, ele é fiel, louvado seja Deus. Então, voltando aqui para o outro espírito, né, que a gente leu aqui no versículo 24, esse espírito que estava sobre Caleb, que tem que estar em mim e em você, era um espírito que conhece, né, a herança, sabe que é filho. Você tem que saber que você é filho, quem você é em Deus. Outra coisa que eu gosto muito de falar, onde eu prego, onde eu vou, a gente tem que conhecer quem nós somos em Deus. Sim. Se eu sei quem eu sou, nada vai me parar. Sim. Se eu sei o que Deus me chamou para fazer, nada vai me abalar. Até balança, né? É aquela casa que está plantada, que tem raiz na rocha. Vem vento, vem tudo. Mas não abala, ela só balança. Porque está firmado em Deus, está firmado no que o Senhor falou. Então, a outra coisa interessante, né? Caleb, ele não se movia por emoções, tá? A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo e, pela palavra de Deus. Aleluia. Se o Senhor falar, vai. Se o Senhor falar, pare. Se o Senhor falar, não fala. Se ele falar, fala, ele te defende.
A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É Para com verdade. isso de minha emoção. Ah, eu acho, eu sinto. Não, a gente não acha nada. Nada. Ele que sabe todas as coisas. Meu Porque se eu Deus. for achar, gente, eu vou andar por vista, né? É. Mas a gente anda pela revelação do Sim. Espírito. É pela revelação de Deus. É pelo que ele Aleluia. mostra. Porque tem coisa que Deus não mostra pra gente, ou que a gente não tá vendo, mas Deus que mostra, ele que se revela. Uhum. Então, se a gente for pela emoção, nós quebramos a cara. Aí a gente chora, enfim, muitas coisas, né? Ainda Outra mais coisa nós mulheres, importante, né? ainda mais nós, Emocionais. gente, é. Mulher tem esse problema, né? A gente é emoção pura. Mas É. a mulher de Deus, ela pode até ser emoção, mas ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. A Aleluia. emoção vai vir, né? O nosso achismo, enfim, as nossas incertezas. Sempre, gente, eu não Exato. quero vir aqui pregar uma de Mulher Maravilha, não. Nós temos falhas, ensinando para você, né, que está escutando, como se a gente fosse super forte. Não, nós não somos, nós dependemos do Uhum. Senhor. Mas a Verdade. diferença que está naquela que persevera ou não é isso, é ser guiada pelo Espírito, guiada pela palavra, guiada pela promessa, guiada pela voz de Deus, né? É Glória a Deus. calando todas as vozes, como estava aqui no louvor no início, e ouvir a voz do Senhor. Porque se a gente ouve muitas vozes, a gente não ouve a voz do Senhor É para a verdade. nossa vida. E outra coisa muito importante, né? Nunca se curvar à pressão do ambiente, do momento, da circunstância. Eita, forte Ele isso, podia hein? se curvar, olha, tá todo mundo falando o contrário, vou falar igual a todo mundo. Não, a gente não nasceu, nem foi chamado para falar igual. Nós somos chamados realmente para confrontar, nós somos chamados para falar diferente, para falar a verdade. Imagina, a Bíblia é um confronto para a sociedade, meu irmão. É. A Bíblia, mas assim, eu falo, né? Não é Bíblia que anda na contramão, não. É a sociedade que entra na contramão, porque a Bíblia veio primeiro. A palavra veio primeiro. Então, mas as pessoas, elas se curvam, numa maioria das vezes, à pressão do ambiente, da circunstância, de quem está falando. Eu e você, que somos homens e mulheres de Deus, a gente precisa se curvar àquilo que o Senhor está falando, né? E não à pressão. E Caleb, ele passou 40 anos no deserto, né? Já indo para outra parte aqui. Ele entrou, né? Ele entrou, mas ele teve que passar no deserto. Sabe por quê, meu irmão? Quando aquele povo não creu, como está escrito aqui na Bíblia, eles tiveram que passar 40 anos ali no deserto. Era para ser rápido. Mas não, vamos demorar, né? Demorou. Demorou um pouquinho, porque Deus tem que tratar a gente. É. O Senhor não vai entregar nada, sabe, pra gente em 2026, se a gente não estiver preparado. Tem que estar preparado. E como Olha é que se aí. prepara? Como é que se prepara? Buscando a Meu face de Deus. Deus. Como é que se prepara? Confiando naquilo que Deus está falando. Como é que se prepara? Se rendendo à vontade de Deus e deixando de fazer a sua e a minha vontade. Meu Deus. É assim que se prepara, gente. Se prepara, né? Ouvindo a voz do Senhor e obedecendo aquilo que Ele está falando, que às vezes não é fácil, porque tem horas que o Senhor vai mandar a gente fazer coisas que nós não queremos fazer, né? Abraão, vai lá e pega o seu filho, o único filho, e leva ao monte e vai sacrificar ele. Era uma vontade de Abraão? Não era, mas ele era obediente. Ele era um homem de fé, ele sabia que Deus podia mudar aquela situação e Deus fez. O Senhor, Ele quer muitas vezes que a gente seja aprovado para ser aprovado, né? Ou seja, é igual escola, né? Não tem como não falar. É igual escola, gente. Se a gente passar todo mundo de ano sem ter prova, vai ficar lá na frente e ninguém sabe viver com aquilo que vai ser colocado nas mãos. Então, É. existem provas, existem testes, existem momentos. Assim é Deus na nossa vida. Amém, gente? Então, Caleb, quando ele passou no deserto, eu já estou caminhando para a parte ali, já que eu vou falar sobre Josué, lá no capítulo 14. Quando Caleb passou no deserto, ele não passou murmurando. É muito importante isso, tá? Porque tem horas que as promessas de Deus, elas não vão ser no tempo nosso. Tem promessa que é rápida, né? Tem Uhum. promessa que demora. Eu era estéreo, tá? Para quem não sabe aqui na live, não vou contar meu testemunho todo que é grande, E mas eu fui uma mulher estéreo. Eu passei 8 anos para gerar um filho. O médico disse para mim: você não pode gerar. Eu fiz vários exames, várias possibilidades meu Deus. humanas, né, da medicina, da ciência. Não teve como. A única coisa que eu não fiz foi inseminação, porque Deus falou comigo que não era para fazer, era para esperar. E aí foi aí que eu parei. Mas até então, tudo que foi possível, a gente tentou. E o Senhor, ele disse, eu vou dar. Só que eu passei 8 anos com meu marido. Olha. Então, foi o tempo de Deus tratar eu e quem estava ao meu redor. Outra coisa que eu gosto muito de falar, em qualquer lugar que eu vou, quando eu conto testemunho, tem coisas que o Senhor faz na sua vida que não é exatamente só para tratar você, mas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que têm que ver, né, a sua reação
em Sim, relação à espera para que elas se tornem mais crentes. sim. Loucura, né? Mas é isso É. mesmo. Por que Jesus foi na cruz? Não foi por causa de Jesus. É para que outras pessoas se convertessem, para que outras pessoas fossem, né, entrassem no reino. Então, legal. Tremendo isso, né? Poderoso. Então Caleb não murmurou, ele carregou essa promessa viva por 40 anos, e você vai entender porque eu estou falando isso. E ele esperou, né? Ele não matou a visão de Deus. Tem gente que está matando a visão de Deus para sua vida. Tem Uhum. gente que está matando as promessas de Deus para sua vida. Ele amadureceu a fé naquela caminhada. Meu irmão, enquanto você espera, vai amadurecendo a sua fé. Vai vendo o que Deus está fazendo ao seu redor, né? Vai vendo. Imagina ali Jairo, a mulher do fluxo de sangue. A mulher veio e Jairo já estava na caminhada. Ele não ficou murmurando. Ele viu, ele falou, eu creio que ele pensou, meu Deus, se ele curou essa mulher aqui que acabou de chegar, imagina o que ele não vai fazer na minha filha. Então, É. é muito amadurecer a fé, esperar naquilo que Deus está fazendo, né? O deserto não pode apagar a promessa de Deus na sua vida, mas tem que lapidar você. Quando eu É. falo de deserto, é esse tempo de espera, tá? Porque nós estamos caminhando, como eu disse, para Josué capítulo 14, onde vai falar que Caleb recebeu a promessa que Deus tinha feito para ele. E ele já era de idade, mais velho, a gente vai ver aqui. Então tem promessa que Deus ele não entrega para a gente imediato. Talvez você esteja promessas para ano que vem. Ai, ano que vem a gente faz alguns planos e que bênção, eles vão acontecer, porque como a gente pensa, como a gente vê, né? Como eu disse no início aqui, Uhum. como a gente vê, vai ser. Mas tem o tempo de Deus nesse negócio, nesse Ai, negócio. Não é só o nosso tempo. A promessa ela tá de pé, ela não muda, ela não vai, Deus não vai desistir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. é. Quando ele fala, ele faz, só que há um tempo de promessa, né? Aleluia. Então, o Senhor precisa que a gente tenha maturidade para sustentar o que ele vai dar para nós. Aleluia. Porque se a gente for imaturo para receber e sustentar aquilo que ele vai dar na nossa mão, nós destruímos aquilo que ele nos entregou. Olha aí. Então o Senhor vai amadurecendo, amadurecendo, fazendo você crescer. E nem toda demora é negação, é porque Deus não quer, porque Deus não ama, é porque Deus desistiu. Não, ele não desistiu, não, tá? Tá tudo de pé, como eu falei no início aqui. Mas Meu ele Deus. tá protegendo a gente de chegar muito cedo. Porque se a gente chega cedo, irmão, dá um carro para uma pessoa de 10 anos para ela dirigir, ela vai morrer. Verdade. Ela não está pronta, ela não está preparada. Então o Senhor está te preparando para uma grande obra. O Senhor Verdade. está te preparando para receber a promessa. O Senhor está te preparando para viver grandes milagres. O Senhor está te preparando para um novo tempo. Você precisa só confiar. Aleluia. E aí lá, agora eu já vou ler aqui em Josué, para a gente já estar caminhando para o fim aqui. Sim. Josué 14, versículo 7, vai dizer assim, olha. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu trouxe resposta como eu sentia no meu coração. Tá entendendo? Meu irmão, guarda esse coração seu. Porque o que você sente no coração é o que você vai viver, tá? Porque assim, ó, é um pensamento, ele desce pro coração e do coração vira uma atitude, vira algo, né? Vira uma reação. Sim. Então, se você pensa e você sente, sentiu. Ele sentia no coração o que é a fé, a certeza. Então, eu trouxe como eu sentia no meu coração. E aí a Bíblia diz aqui, né? Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. É. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, lá atrás, viu, irmão? A promessa. Olha quantos anos essa promessa. Naquele dia. Lá atrás, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o seu pé será tua, e dos seus filhos em herança perpetualmente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E aí ele fala, né? E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como eu disse, 45 anos a agora. Gente, 45 anos, tá? Não foram dias, não. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje eu sou de 85 anos, olha quanto tempo. E ainda hoje eu estou tão forte como um dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é a minha força para a guerra, para sair, para entrar. Meu irmão, você Meu acha, fala Deus. comigo aí, você acha que com 85 anos de vida, esse homem era forte só, né, saúde, fortão, como ele tinha 40? Não, meu irmão, não era. Mas sabe o que ele está falando aqui? De fé. Ele está falando de convicção, de certeza, de chamado, daquilo que ele sabia que ele ia viver.
O tempo não envelhece quem vive da promessa. Meu Louvado Deus! seja Deus. O tempo pode passar, os anos podem passar, mas quem vive na promessa, na convicção, na certeza, na fé, o tempo não passa. A fé é Aleluia. perseverança, né? Quem vive de visão não vive de circunstância. Eu quero que você grave isso. Quem vive da visão de Deus não vai viver de circunstância. Então, pode estar ali espiando a terra, pode estar no deserto, pode estar na luta, na batalha, pode estar no momento difícil, pode estar passando necessidade, dificuldade. Quem tem convicção e visão do que Deus vai fazer não vai viver com a circunstância. Glória a Vai continuar Deus. crendo, vai continuar forte naquilo que o Senhor falou. E é isso que Glória nós a precisamos Deus. entender. E aí, Caleb, Aleluia. ele falou, né? Me dá esse monte. Versículo 12 aqui, né? Ele falou, né? E ainda sou tão forte, agora me dá essa terra aí para entrar. E a Bíblia, meu irmão, vai dizer, né? A visão, quando você tem uma visão daquilo que Deus falou, você não vai aceitar qualquer coisa, não. Resto, não. Deus não tem resto para você, não. Ele tem o É melhor isso. dessa terra. Quem Aleluia. crê vai viver e comer o melhor dessa terra. Deus não tem o resto, Deus tem o melhor dessa terra para você. Agora depende de Aleluia. você. Eu recebo. Ali, né, ele quis o quê? Hebron, irmão. Terra de gigante. Onde ele ia ter batalhas. E outra Uhum. coisa, tá? Quando Deus entrega a terra, meu irmão, você conquista. É uma terra. Engraçado que você vai ver aqui em Josué, se você ler Josué inteiro, não tá, Deus não tirou o povo de lá para entregar. Deus entregou com o Uhum. povo que estava lá. Olha Porque aí. tem coisas que você vai conquistar. Deus te entregou, às vezes Deus entregou promessa para você que está assistindo. Deus falou coisas que vai fazer na sua vida. E você olha e tem pessoas lá, tem gente lá ocupando, né, a circunstância, o lugar. Mas se Deus falou, meu irmão, deixa o Senhor trabalhar, tá? Ele sabe, ele faz, ele é Deus, ele é tremendo. Então ele pediu um lugar que era mais difícil, né? Onde estavam ali os anequins, né? Então, onde muitos desistiram, Caleb perseverou. Eu já tô caminhando pro fim, tá, gente? Aleluia. É que eu preciso concluir isso aqui. E aonde há batalha, a honra de Deus. Se você batalhar as guerras do Senhor, Ele vai te honrar. Eu Aleluia. sei que às vezes é difícil. Pra que, né, que eu tenho que batalhar? Por que, que não tem que ser tudo de mão Sim. beijada? Por que, que não tem que ser tudo fácil? Porque Sim. senão você não vai dar valor. É. Tudo que é fácil, vai fácil. Tudo que é Uhum. fácil, a gente não dá valor. Então, Deus Uhum. permite que a gente entre mesmo em batalhas, entre É. mesmo em lutas, em Guerra. guerras, para a gente entender da onde Ele nos tirou e como Verdade. foi sacrificial, né, estar nesse lugar que hoje nós estamos. E É onde nós verdade. vamos estar lá na frente. É Não foi verdade. fácil, não, meu irmão. Você viver, você que está aí assistindo essa live, não foi fácil você viver tudo que você já viveu. Olha para trás. Olha como você já caminhou. E Deus tem muito mais para fazer. Meu E a Deus. promessa, ela exige Eu creio. coragem, né? Cada vez mais profundas. Gente comum, gente que não tem fé, gente que quer viver de qualquer jeito, vai pedir conforto. Ah, eu quero Uhum. conforto, Senhor. Não quero negócio de batalha, não. Não quero negócio de ter que pelejar com ninguém, não. Mas pessoas de visão, elas aceitam desafios. Ninguém vai Aleluia. pedir desafio, porque a gente não é louco, né? A gente não É. pede, Senhor, me dá luta. Mas É. aceita os desafios, sabendo quem vai lutar por nós. E sabendo que a força que ele vai nos dar para estar lá, né? Naquele lugar, naquela circunstância, naquela situação. Então, quem conhece, irmão, o Deus que serve, não foge das batalhas, das lutas. Aleluia. Não foge das dificuldades. E Caleb, né, para encerrar, ele terminou sua história melhor do que ele começou. Coisa boa, né? Porque a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início delas. Hebron foi a herança de Caleb. Olha só, ele Aleluia. começou como espia e ele terminou como herdeiro de uma terra Aleluia. poderosa. Louvado seja Deus. A fidelidade, a fé sustentou a jornada inteira dele, viva, Aleluia. confiante. A sua fidelidade, né? A sua perseverança vai sustentar a sua jornada. Aleluia. Porque, meu irmão, olha só, aqui, ó, tem um caminho, tá? É um caminho. Aqui é a promessa que é você hoje. Há uma jornada, há um caminho a ser trilhado. A É. sua fé, a sua perseverança, a sua confiança, a sua obediência que sustenta essa jornada. Não é porque você é melhor que ninguém, não. Nem eu, nem ninguém é melhor que ninguém. É a fé, é o que você acredita, é a convicção do seu chamado. A Sim. convicção do seu chamado sustenta a sua jornada. Olha. Se você tem convicção do seu chamado e de quem te chamou para essas coisas, vai sustentar a jornada até o fim. E no Meu final Deus. você vai estar mais forte de quando você começou. Ele fala, olha, minha força hoje é maior do que quando eu comecei. Ele fala aqui, meu irmão, a gente leu, ó, Josué capítulo 14. Ainda hoje eu sou tão forte como no dia que Moisés me enviou.
eu continuo forte. Deus não esquece, né, de quem segue Ele, não, de quem crê, de quem confia. Não importa quanto tempo passa, né? Se você permanecer fiel, a promessa está lá te esperando, meu irmão. A promessa te espera. A Aleluia. promessa continua lá. É a gente que vai chegar na promessa, ela já está lá, ela já está preparada. E para concluir, né, eu queria que você entendesse, né, que Deus está levantando homens e mulheres nessa geração com visão de Caleb. Visão de Caleb, o Senhor quer levantar nessa geração, né? Que não negocia a promessa, que não se contamina com a incredulidade das pessoas ao seu redor, que não envelhece na fé, que continua confiando e que ainda ousa dizer: me dá minha terra como herança. O Senhor quer levantar pessoas assim. Então, minha visão não está no que eu vejo, está no que Deus falou. E assim eu concluo essa live aqui, né? Esse momento de palavra. Que você possa entender que aquilo que Deus falou é o que vai determinar. Eu comecei falando isso, eu quero terminar falando isso. Então não negocie a promessa, não negocie aquilo que Deus falou para você, não negocie o seu chamado, não negocie, né, a obra que Ele colocou na sua vida. Não importa. E outra coisa que eu quero colocar como observação aqui, que o Senhor falou muito ao meu coração, quando eu estava lendo, estudando, meditando essa palavra por esses dias, é que Josué foi o líder, né? Não foi Caleb. Mas foi tão forte o que Caleb viveu dentro dele e como ele se posicionou, que Deus fez tudo isso na vida dele também. Entregou coisas grandes na vida dele. Então, assim, não importa em que posicionamento, que posição, né, você esteja. Não importa quem, né? Deus chamou um para apóstolo, um para evangelista, outros para pastores e mestres. Cada um tem um ministério, um chamado, cada um tem um momento, um lugar para estar. Mas da forma que Ele te chamou, Ele vai fazer e vai ser bênção. Então eu quero muito que vocês entendam isso. Josué foi o líder. Caleb não olhou para Josué, ele olhou para Deus. Ele podia ter falado: então eu quero o lugar de Josué. Não! O lugar que é seu é seu. O lugar que é de Josué é de Josué. O lugar que era de Moisés é de Moisés. É o Senhor que tem obra na vida de várias pessoas independentes, diferentes. E Ele quer usar você como você é, na sua naturalidade. Às vezes tem pessoas que elas querem ser igual ao outro. Não, você não vai ser igual. Você pode ter referências. Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, você ter pessoas como referência é bênção de Deus. Mas o Senhor quer te usar na sua peculiaridade que você é, porque foi assim que Ele te chamou, e é assim que Ele vai te aperfeiçoar, e é assim que você vai ganhar vidas, é assim que você vai impactar pessoas, é assim que você vai ser usado pelo Senhor. E o Senhor é fiel na sua vida. Eu agradeço por essa oportunidade. Palavra tremenda. Deus falou muito comigo quando eu estava estudando. E eu tenho certeza que Ele falou com vocês também poderosamente. Guarda no seu coração que a gente possa ter essa visão. Visão de Caleb, que é a visão de Deus. É a visão focada naquilo que o Senhor falou. Visão de Caleb nada mais é do que a visão focada no que Deus falou. E não no que a gente está vivendo. Amém? Obrigada. Agradeço você também, viu? Por esse convite. Foi uma benção. Fiquei muito feliz de participar aqui. É sempre bom falar daquilo que o Senhor tem feito, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ele é fiel, Ele é tremendo. E aqui vocês estão falando com uma ex-estéreo. Uma mulher que foi estéreo, que esperou em Deus e viveu a promessa. Eu tenho 2 princesas, adolescentes já hoje, e o Senhor cumpre, tá? Estou aqui para dizer que eu vivo também isso. Ele cumpre promessas. Aleluia. Ele é tremendo. Glória a Deus. Gente, que palavra abençoada. Meu Deus. Meu Deus, quem recebeu aí essa palavra do céu? De direcionamento para a tua vida. Como meu esposo acabou de falar aqui, ó, visão, alinhamento e promessa. Tá tudo junto, gente. A gente não chega na promessa sem estar alinhado com aquilo que Deus quer para nossa vida, não. Aleluia, minha pastora. Muito obrigada por ser canal de bênção aqui para nós. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Que Deus continue abençoando a sua casa, sua família, seu ministério, seu esposo, suas filhas, seus projetos, aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu creio que o Senhor tem algo especial para a sua vida. Eu vejo isso na sua vida, desde o dia que eu te conheci, que foi no dia do culto de mulheres, lá na igreja, que você levou, você trouxe a palavra de oferta. E eu vi muito Deus na sua vida, então muito obrigada por esse momento, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida
E eu quero uma live agora, gente, para a gente ouvir esse testemunho lindo, porque eu tenho certeza que é um testemunho maravilhoso da parte do Senhor. E é resposta de Deus, porque a gente vai pensando nos próximos projetos, né? Para fazer e tudo mais. E Deus colocou algo no meu coração e eu tenho certeza que vai render aqui muita coisa boa para nós estarmos compartilhando aqui testemunhos de pessoas que realmente receberam a promessa e viveram a promessa. Glória Amém? a Deus. Minha pastora, Amém. beijo no coração. Beijo. Obrigada. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigada, viu? Amém. Amém. Eu agradeço amém. também, viu? Demais. Quero, mais uma vez, né? Fico muito feliz de estar aqui, todo mundo que assistiu e louvo a Deus por essa oportunidade. Porque eu sempre falo, né, que essa oportunidade que Deus dá pra gente na internet também é um momento de você evangelizar, de você fortalecer vidas, de você fazer a obra. Porque, né, veja aí, na pandemia mesmo, a gente ficou sem poder falar. Então a internet foi um canal que começou, né? A gente ganhar espaço para a palavra de Deus ser ministrada. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele dá, essas oportunidades de fazer live, de estar aqui nessa live em especial, viu? Que o Senhor também abençoe abundantemente sua vida, sua família, Amém. seu ministério, todas as áreas. E cada um que está aí também, que o Senhor possa continuar cumprindo as promessas dEle, porque Ele é fiel. Amém? Amém. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, para você que vai ficar aqui, fique aí, porque nós vamos continuar orando. Nós vamos terminar essa live orando ao Senhor. Amém? Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar pela sua casa. Quem recebeu aí? Quem recebeu de Deus? Quem recebeu de Deus? Coloca aí, deixa aí o seu comentário, porque eu tenho certeza que muitas pessoas receberam do Senhor essa palavra, que foi uma palavra de direcionamento, foi uma palavra de alinhamento para a nossa vida. Meu irmão, você não vai alcançar a promessa se você não estiver alinhado com aquilo que Deus quer para a sua vida. Alinhe o seu coração ao coração de Deus, alinhe o seu pensamento aos pensamentos do Senhor. E então você vai alcançar a promessa de Deus para a sua vida. Gente, lembrando que essa live não vai ficar salva aqui no meu perfil, tá bom? Essa live vai para o grupo. Essa live vai para o grupo. Vanessa, mas como é que eu faço para receber essa live? Se eu quiser receber essa live, como é que eu faço? Assim que acabar aqui a live, eu vou colocar lá nos meus stories o link do grupo. E é um grupo gratuito, gente. É um grupo gratuito. Você clica lá, você vai direto para o grupo e essa live vai estar lá. Aqui a gente vai colocar só cortes, tá bom? Cortes como eu tenho feito aqui. Se você for lá no meu perfil, você vai ver os cortes das lives que eu tenho colocado aqui, que eu tenho postado aqui. Se você não me segue, comece a seguir, que você vai ver que tem coisa boa chegando para 2026 também, para as nossas vidas. Mulherada aí do Rio de Janeiro vai ter um negócio forte para nós. Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesse momento, onde você estiver. Feche os seus olhos aí no seu lugar, onde você estiver, se você puder. Vanessa, eu não posso, estou cozinhando, estou fazendo coisas aqui e tal. Então ouça essa oração para a sua vida, para a sua semana. Amém? Posso orar com você? Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Oh Deus, nessa hora, na tarde desse dia, Senhor, 1h da tarde, 1h03 da tarde, nós queremos, Senhor, liberar sobre esse povo as tuas bênçãos, meu Deus. Eu não conheço cada pessoa que está aqui nessa live, eu não conheço a história de todos, eu não conheço quem são, eu não sei quem são, cada pessoa, eu não conheço. Mas o Senhor conhece a todos. O Senhor conhece a todas. O Senhor visita a todas. O Senhor visita a casa agora. O Senhor visita a família agora. O Senhor visita os parentes agora. O Senhor visita, Deus, o marido dessa mulher que está orando por ele. O Senhor visita agora, meu Deus, os filhos dessa mulher que está orando para ele. Oh Deus, visita, Senhor, a nossa casa.
Visita, Senhor, a nossa casa. Guarda a nossa casa. Oh, Deus, nós pedimos nessa tarde, na tarde desse dia, na segunda-feira, Senhor, no início dessa semana, nós colocamos, Senhor, a nossa casa, oh, meu Deus, diante de Ti. Nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante de Ti. Nós te pedimos, Senhor, guarda a nossa casa. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Enche, Senhor, as nossas vidas. Enche, meu Deus. Nos enche do Teu Espírito Santo. Oh, Jesus, alinha-nos, Senhor. É tempo de alinhamento. É tempo de posicionamento, meu Deus. Que o nosso coração esteja aberto, meu Deus, para isso. Que o nosso coração esteja aberto, meu Deus, para o Teu novo que vai chegar. É um novo tempo, aleluia, aleluia, aleluia. Tem pessoas aqui nessa live que vão viver um novo tempo de Deus. Vão viver um novo tempo de Deus. É um destravar de Deus. É um destravar de Deus para a sua vida. Você que está ouvindo agora essa oração. Você que está ouvindo agora essa oração, que está recebendo essa oração. Oh, que chegue na tua vida um novo tempo, um destravar de Deus na tua vida. Oh, Senhor, nós clamamos pelos pedidos de oração de cada mulher que tem colocado lá no grupo, Senhor. Lá no nosso grupo que tem compartilhado, Deus, as lutas e as dificuldades e pedindo, Senhor, oração, ajuda em oração. E nós clamamos, Senhor, por cada pedido daquele grupo. Nós clamamos, Senhor, por cada família ali representada por uma mulher que não se prostrou, por uma mulher que continua de pé, por uma mulher, Senhor, que se posicionou, por uma mulher que está alinhada pela sua família, uma mulher que está posicionada, Senhor, pelo seu casamento. Eu creio, Deus, que assim como a pastora Cristiane viveu, oh, Deus, um tempo de fertilidade. Oh, Senhor, eu creio, eu sei que o Senhor está abrindo madres nessa tarde, não madres, Senhor, somente naturais, mas espirituais, aquilo que estava retido, oh, o Senhor vai destravar, e nós vamos conseguir, Senhor, gerar, nós vamos conseguir, Senhor, produzir, nós vamos conseguir avançar, nós vamos conseguir fazer. Oh, Deus, não é pela nossa força, não é pela força do nosso braço, mas porque o Senhor está conosco, o Senhor é por nós nessa guerra, o Senhor é por nós nessa peleja. Oh, glória a Deus, recebe aí na tua casa, onde você estiver, recebe no teu trabalho essa palavra sobre a sua vida. Você vai gerar, você vai chegar ao tempo da promessa, de viver a promessa, você vai chegar no território da tua promessa, você vai alcançar a tua promessa. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, Senhor. Traz renovo para o teu povo. Traz, Senhor, traz renovo, traz refrigério. Oh, Jesus, refrigério. Traz escape. Traz livramento. Enquanto nós aguardamos o tempo da promessa se cumprir, o Senhor vai nos guardar. Em nome de Jesus. Assim nós te clamamos e te pedimos. Ei, você que quer continuar conosco nesse propósito, Vanessa, é o primeiro dia que eu entrei aqui, eu não estou sabendo de nada. Fique sabendo que até o fim do mês de dezembro nós estaremos aqui todos os dias, durante a semana. Menos sábado e domingo que não. Mas até o dia 30 de dezembro nós teremos live. Fica aí ligada, mulher. Fica aí ligado, homem. Porque temos muita coisa boa do céu para compartilhar com vocês. Todos os dias aqui dessa semana, meio-dia, aqui no meu Instagram, tá bom? E eu vou deixar lá nos stories o link do grupo onde você vai receber essa live aqui na íntegra e todas as outras também que eu já mandei para lá. E outra coisa que você vai fazer, você vai pegar o seu pedido de oração e vai compartilhar conosco nesse grupo. Compartilha o seu pedido de oração
para que nós venhamos orar pela sua casa. Nós estamos subindo ao monte. Semana passada nós subimos ao monte. Essa semana também nós subiremos ao monte. E nós estamos clamando por sua casa. Todas as pessoas que estão deixando lá os seus pedidos de oração, nós estamos clamando, nós estamos orando. Então, creia que o milagre é certo. Deus não precisa chegar até 2026 para fazer alguma coisa na sua vida. Eu creio que muitas pessoas darão testemunho ainda até o dia 31 de dezembro. Deus pode fazer e irá fazer coisas grandes no nosso meio. Você crê? Tem mais alguém aí para crer? Digita aqui, eu creio, eu creio. Coloca aí, eu creio. Reaja a essa palavra em nome de Jesus. Reaja a essa palavra se você crê. Se você crê que Deus pode mudar tudo até o dia 31 de dezembro. Em 2025 ainda você pode viver o novo de Deus. Se você crê, digita aí, eu creio, eu creio. Eu creio que Deus pode fazer na tua casa, mulher. Eu creio que Deus pode fazer no teu casamento. Eu creio que Deus pode fazer na vida dos teus filhos. Eu creio que Deus pode fazer lá no teu trabalho. Eu creio que Deus pode fazer no teu ministério. Eu creio que Deus pode fazer nos teus projetos aquilo que você não compartilha com ninguém. Aquilo que você dorme e acorda só no teu coração. Recebe em nome de Jesus essa palavra. Gente, beijo no coração de vocês. Olha, amanhã nós não estaremos aqui. Amanhã não terá live porque nós estaremos na consagração com a pastora Grace. Quem estava aqui na sexta-feira conheceu a pastora Grace. Sexta-feira ela estava aqui, sexta-feira passada. E amanhã tem uma consagração lá em Nova Iguaçu. Então eu e o pastor Renan estaremos lá em Nova Iguaçu com ela. Por isso amanhã, excepcionalmente, amanhã não terá live. Tá? Meio-dia, amanhã não terá live. Mas na quarta-feira nós estaremos aqui juntas com a pastora Jéssica Medeiros, aqui do Rio de Janeiro. Gente, pensa numa mulher de Deus. Eu tenho certeza que vai ser forte, vai ser tremendo aquilo que Deus vai fazer. Então, na quarta-feira, meio-dia, nós estaremos aqui para fazer exatamente a mesma coisa. Orar por você, compartilhar uma porção da palavra com você e terminar em oração. Amém? Se você crê, recebe aí o meu próximo story lá, aqui no meu Instagram. Assim que eu terminar aqui, eu vou postar lá e eu vou deixar para vocês o link do grupo. Entre lá. Deixe o seu pedido de oração, porque nós estaremos orando por você, pela sua casa e pela sua família. Amém? Quarta-feira estaremos aqui novamente, permitindo o Senhor. Beijo no coração, fiquem com Deus e até quarta-feira. Beijo!